Olá, pessoal! Estamos aqui nessa segunda parte com a nossa vaquinha, a nossa vaca esférica. Estamos aqui trabalhando, né, nesse desenvolvimento do ser para a gente conseguir aí virar essa vaca, né, ou virar o mundo ali como a gente tem e conseguir enxergar as coisas de um horizonte melhor, né? Então a gente está aqui nesse bate-papo com o Antônio, como vocês puderam ver na primeira parte, a gente constituindo aqui essa busca da liberdade do ser, né? Porque desenvolver é isso, é ser livre, né? Ser livre desses paradigmas que nos traz para baixo, que nos controla, que tira a nossa liberdade. Então a gente está aqui, a gente terminou essa primeira parte abordando um pouco aqui com o Antônio as questões quando ele trouxe as questões da convivência, né? Do cotidiano, que naturalmente isso envolve as questões de política pública, a religiosidade das pessoas, enfim, todas as relações que está dentro da sociedade. Então isso traz aquilo que a gente veio falando desde os últimos vídeos, quando a gente ilustrou aqui o contexto da casca do ovo, né? Então o Antônio aqui trouxe quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha, e aí a gente trouxe nas nossas primeiras gravações como quebrar essa casca do ovo, né? A partir do momento que a gente passa a entender um pouco aí do nascimento da galinha ou do ovo. E aí a Adriana contextualizou um pouquinho aqui da vaca esférica. E aí, seguindo, né, nessa linha do que a gente falou aqui nessa primeira parte, contextualizando quando o Antônio traz as questões de controle, né, da gente buscar formas, isso já de séculos passados, quando a gente tinha ações humanas que buscavam controlar outras mentes, né? Então a gente está aqui exatamente tentando entender como se adaptar, como conseguir viver de uma forma melhor, ainda individualizado dentro desse contexto, né? Então eu queria perguntar para o Antônio, quando a gente fala dessa luta que nós precisamos ter enquanto indivíduos, né, para conseguir colocar as nossas crenças e os nossos valores, quando a gente toma posse dele, a Adriana que usa muito essa palavra, quando a gente passa a tomar posse dele através de um esforço, de um trabalho. E as pessoas que fogem dessa responsabilidade, assim, dentro do seu cotidiano, Antônio, como um psicólogo, e a Cris pode nos ajudar aqui, talvez até fomentar melhor essa pergunta, quais as desculpas mais comuns, assim, que vocês veem no dia a dia de vocês? Para mim? Isso, Faz de conta. faz de conta. Faz de conta. Me faço de desentendido. O mundo está pegando fogo, as coisas sérias e responsáveis, como desenvolvimento, crescimento, família, estruturação, interesse por mim mesmo, qualificações e etc. Faço de conta. Nós temos sistema de defesa. Todo ser humano tem os famosos sistemas de defesa. E a pessoa inventa histórias dentro da cabeça dela e vive das histórias, ilusões e fantasias. E o limiar da fantasia é muito perigoso, porque enquanto a fantasia ela tá, o sonho é vivido por isolado, é uma coisa. Quando ele tenta assumir a realidade, se torna perigoso. Porque a pessoa começa a viver a fantasia pela realidade, que é o que acontece com inúmeras personalidades que nós vemos por aqui, por aí. Tá dentro da família, em qualquer lugar, relacionamentos, etc. É muito perigoso, é muito tênue, para o ser humano é muito perigoso viver, substituir as realidades pela fantasia. A realidade aproxima o ser humano da normatização da saúde mental. Isso é filosófico também, né? Filosofia é matemática, meu amigo. Filosofia é pura matemática, então é matemática. 1 mais 1? 2. Então, óbvio, tem gente que está dizendo que 1 mais 1 é 35. O cara usa droga, quando questão das drogas, bebe, faz uma série de coisas, está brindando, trêbado e tal, e está sorrindo e está brindando a própria desgraça. O outro está fumando, com efizema pulmonar, que eu já vi, quem sabe o que é, são verdadeiras tragédias, que está todo mundo sorrindo, dizendo que é mais ou menos assim. E é sério. Quem é médico sabe, quem é cardiologista sabe, etc. Da mesma forma que tem pessoas que estão acreditando em fantasias de investimentos em
torres, não sei das quantas, tomando prejuízo, perdendo verdadeiras questões da vida, e não querem entender que a vida é séria e é responsabilidade. Quem não encara a vida com responsabilidade, não dá certo. Essa é a verdade. A vida tem um grau de exigência e responsabilidade. Da mesma forma, ninguém pode se substituir. Ninguém pode nos substituir. Nem a religião pode nos substituir. Nenhum religioso pode nos substituir na compreensão da divindade, na minha opinião. Nós é que nos aproximamos da divindade do nosso jeito. Nós a descobrimos com o nosso jeito. Não existe santificação de ninguém. Não existe ninguém santo. Na minha opinião. Sim. Dentro dessa liberdade a gente precisa ter a responsabilidade não só de conquistar, mas de manter, né? Descubra a verdade. Quem foi que falou isso? Alguém falou isso, é interessante essas palavras. Sabe as palavras há muitos anos e tal. Da mesma forma que alguém fala para você, quando ela falou da criança, né? Primeiro ela vai botar o dedinho, tomar um choque, ela vai ficar condicionada, porque o consciente dela vai gravar, a tomadinha fica gravada na imagem, no dedinho dela, nunca mais ela põe o dedinho na tomada. No entanto, o ser humano foi avisado que não pode fumar, porque daí efizema pulmonar, ele morre de efizema pulmonar, anda com balão de oxigênio e insiste. E essas tragédias acontecem constantemente. A cognição do ser humano, a inteligência do ser humano, infelizmente, não é racional. Por causa dos desajustes mentais que a grande maioria das pessoas traz. Não precisa nem falar duas vezes. Para uma criança, tudo bem, tem seus descontos, mas um adulto é igual não ter brio. O que é falta de brio? É falta de citocômetro. Falta do ser humano adulto, uma idade cronológica. Simancol, qualquer nome. Simples. Então, na realidade, a gente sabe que a gentileza gera gentileza. A caridade aumenta a mesa farta para todos, todos se alimentam. Se eu tenho um bolo, eu tenho que dividir para pelo menos 10 pedaços. Eu divido 9 pedaços para mim e um pedaço para 9. Quer dizer, assim acontece com o ser humano na coletividade. Habilidades cognitivas todo mundo tem. Para mim, primeiro, para os outros depois. É assim que a gente vive? É assim que a humanidade vai dar certo? Não. Tem que ser coletividade. As cooperativas sempre funcionaram. Assim é o ser humano. Descubra a verdade. É a verdade que você libertará. Sim. A intenção aqui, quando essas pessoas elas aceitam e encaram esse processo de mudança, elas têm que lidar com a sua raiva, com o seu apego, com as suas transferências para o terapeuta. Ela tem que fazer uma série de modificações internas e tocar em várias coisas dentro de si mesmas, né? Que não está muito acostumada a mexer, que não está muito afim de mexer. E aí, não quer entrar em contato. Não quer. Para quê? Entendeu? Tá mais barato eu ficar aqui fora fingindo e brincando. Faz de conta. Né? Fazendo um faz de conta aqui. E eu queria te perguntar uma coisa. Na sua experiência, quais são os níveis de aceitação? Até que ponto? Você consegue dizer, nessa coisa da aceitação não é um tratamento, mas a aceitação desse processo, o quanto a gente está, em linhas gerais, enquanto a gente está aceitando a necessidade da mudança, qual é o nível de resistência, mas assim, nesse outro viés, né? Quão resistente a humanidade está, ou as pessoas que a gente convive, ou dentro da tua experiência, quão resistentes ainda as pessoas estão para olhar para dentro? Macro ou micro? Macro, micro, da forma que você quiser. Não tem número, não tem porcentagem. Você quer falar alguma coisa? Não. Tem macro, não tem micro, não tem... Proporção, não existe porcentagem. Existe um jogo. Sim. Nós vivemos um jogo, um grande jogo. Uns mais, outros menos. Depende da cognição interna da resposta. A resposta é de cada ser humano. Individual. É individual. Por exemplo, numa coletividade onde existem pessoas que são receptoras, que dão boa resposta e tem sintonia, a resposta vai ser melhor. No outro grupo, o grupo B, por exemplo, onde as pessoas não têm sintonia, não tem uma intenção coletiva
voltada para o bem, vai dar mal. Uhum. E assim por diante. Uhum. Depende de cada um. Uhum. A resposta na aceitação para entrar em contato com os seus próprios problemas depende de cada personalidade. Justo. Não é igual, não é Eu igual. entendo. Mas ao longo dos anos, você acha que isso aumentou ou diminuiu? É isso que eu tô querendo entender. Como é que tá o perfil? Você sabe me dizer? Sei. Aham. É simples, essa é a resposta fácil. Eu volto na história, para quem assiste a história dos impérios otomanos, o Inca, o Azteca, todos se destruíram Sim. pela ambição de outros invasores, por causa do Uhum. ouro, da prata, etc. Quando é que a humanidade cresceu livremente, positivamente, se não depois das grandes tragédias de guerra? Uhum. Sempre teve. Aham. Ter a guerra para depois pensar. Perder a perna para depois saber. Primeiro perde o fígado por causa do álcool, da bebida. Ou da raiva. Aham. O cara tem efizema pulmonar por causa do cigarro. Primeiro ele perde para depois pensar. E aí a gente vai vendo essas tragédias, mesmo sendo terapeuta, e mesmo tendo a lógica do pensamento, utilizando essa ciência, a gente olha e fica estarrecido de ver que a pessoa está diante do fato e não está ouvindo nem Vendo. vendo. Isso é um fenômeno. Uhum. Uhum. Mesmo diante depende da linha do condicionamento mental de cada um. Uhum. Eu disse que o ambiente, ele é formador de opinião, as pessoas mudam, o ambiente interfere no homem. Sim, claro, lógico, óbvio. Mas de acordo com o grau do condicionamento, a gente chama de condicionamento operante, que é a famosa linha da psicologia, quando a pessoa está muito condicionada, ela não vê. Ela Sim. obedece às regras da resposta automática. É igual o rato no É mais laboratório. barato. Ela É, mas consulta, né? Aham. Ela não tem lógica do pensamento e nem é o bom senso. O bom senso não funciona nessa hora. Só o estímulo e resposta. Uhum. Básico. Foi o que Goswell fez na Alemanha. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se... Uma Realidade. verdade. Muito obrigado. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a história de... né, quando ele estava diante dos seus correligionários, né, inteligentíssimo cidadão, Uhum. ele pegou um frango, arrancou todas as penas do frango, todas com a mão. Uhum. O frango, ele soltou no meio de todo mundo, ele se aproximava do frango, o frango corria sem pena. Uhum. Aí ele pegou milho e começou a jogar pro frango. Sabe o que o frango fez? Voltou para ele. Voltou para ele. Excelente. Tudo. Deixe uma pessoa com fome, necessitada, mesmo na dor que ela faz, se submete a você. Uhum. Essas são as regras dos países totalitários, dos países, das manipulações. Eles sabem disso. Mercado financeiro. E Tudo, né? A, E, I, O, U, mamãe. Vocês entendem a regra básica? Eu entendo, lógico. Condicionamento. Aham, É aham. básico, é condicionamento. É a linha da dependência psíquica. Você faz uma população dependente, você faz dela o que você quer. Desde uma pessoa necessitada, que faz os países totalitários, os países que se formam sobre a égide sem nomes. Aham. Sobre a égide das manipulações, dos controles, da subjugação. Uhum. E é assim que funciona. Uhum. Uhum. É um processo muito particular de cada ser humano mesmo, né? E Sim. é uma tomada de consciência, né? E aí, quando você começa a abrir um pouquinho, é que eu acho que entra aquela necessidade da pessoa se autoconhecer, Sim. né? E daí é muito pessoal mesmo. Não Sim, tem mas como. a minha pergunta surge daí. Por que a pessoa tem que se destruir primeiro para depois construir? Então, Por que a pessoa tem que sofrer para depois... se de não é onde pelo vem isso? amor, é pela dor, né? Não tem A lógica. destruição vem da inação, né? Não tem lógica. Primeiro você destrói um órgão para depois tentar fazer Recuperar? transplante. É, Não tem lógica. Por que não educar? sim. Educar, quando você tem uma boa educação, você tem um sentido para as coisas, você apreende aquilo que é construtivo. Está na criança o processo inicial da formatação da sua forma de pensar. Por isso que deveria se investir na educação, na compreensão, na lógica do pensamento na criança. E Sim. não tentar fazer uma retificação da personalidade de uma pessoa que está altamente condicionada aos 40, 50, 60 anos. Mas é muito difícil até, se ela não entrar em contato com a necessidade que ela queira.
Porque a gente sabe, é de dentro para fora, né? Eu questiono muito essa questão, inclusive dentro da própria psicologia. Primeiro a gente destrói uma pessoa para depois reconstruir. Como é que funciona isso? Primeiro a pessoa, nós sabemos que uma pessoa dentro da parte psicológica, ela é desenvolvida em ciclo de desenvolvimento, como a criança, né? 1 aos 3, 3 aos 4, 4 aos 5, Sim, 6, 6 na aos 7, fase. pré-adolescente, adolescência, tal formatação, química do desenvolvimento da testosterona, da progesterona, formação estrutural, do cérebro, tudo isso acontece. Mas a minha pergunta é, depois que está destruída uma pessoa, a gente vai tentar reconstruir. Parte psíquica não é brincadeira. Não, quebra-cabeça é Educa, difícil. é óbvio, é tudo muito, é muito óbvio a formação. A gente destrui um adolescente e aprende a ser um kamikaze, depois você vai tentar convencer ele que ele não tem que dar loop com um avião. Ele nem sabe pilotar avião. Por isso que tem suicídio, por isso que tem destruição, por isso que tem fuzilamento, tem arma em vários países do mundo, porque tem aí alguma coisa que desencadeou aquela ideia belística. É o que acontece no ser humano. Construa uma criança como ser humano e ela se tornará um grande homem. Quem foi que falou isso? Tem alguém que falou isso. Construa uma geração educada, Tem. crescida. Tem. Construa uma geração bem trabalhada, bem desenvolvida, você formará um grande país. Tem um Sim. filósofo. Não, tem um só não sei quem. Tem, eu não sei o nome também, mas Prestem Mas atenção é. nisso. É Da mesma muito forma, isso serve mesmo. para nós, seres humanos já um pouquinho mais adultos. Nós somos orientadores, a gente colabora com as pessoas com amor, fraternidade, qualquer nome que se dê. Mas nós temos uma boa intenção. O importante sou eu e vocês. Eu sei de mim e vocês sabem. Preste atenção. Eu não vou permitir ninguém que pegue a minha vida, as rédeas da minha vida. Eu tenho a minha vida nas minhas rédeas. Como que eu quero, penso o que eu quero, sinto o que eu quero e gosto do que eu quero. Ninguém me faz e nem deve me obrigar. Essa é a mentalidade do homem forte. Os fortes sobrevivem, os fracos sucumbem. Aham. sim. Quem foi que falou isso? Não sei. Prestem bem atenção. E, no entanto, nós encontramos filosofias, correntes filosóficas e religiosas, principalmente religiosas, que eu chamo a atenção, que o último será o primeiro. Eu olho e falo, meu Deus, o último vai ser o primeiro quando Deus ama o pobre. Esse vai ser aceito no reino do céu, o rico não. Eu olho, eu questiono tudo isso. Eu questiono com os meus direitos de pensamento. Que nós temos personalidade de pessoas riquíssimas, fraternas, boas e amáveis. E pobres e extremamente egoístas. A questão não está aqui em Deus. Jamais eu posso afirmar e acreditar nisso. Eu tenho que acreditar naquilo que me leva o meu coração, os meus atos e as minhas atitudes. Formamos homens pensantes, formamos homens de bom senso, lógicos e fraternos. Pronto. Sim. Religião tem que ser religar ao pensamento lógico. Não fazer crenças. Crenças sem finalidade não servem para nada. Crenças têm que ter finalidade. Construtivas. Nessa toada, como eu sempre falo, né? Essa toada. Nessa toada, eu tenho uma ideia pessoal. No mundo ideal, mundo esse que a gente está razoavelmente longe, no mundo ideal a gente deveria não no sentido de ordem, mas um aconselhamento, uma sugestão, chegar num nível de ser terapeuta de nós mesmos. Para isso, a posse, para isso olhar para dentro, para isso tomar as rédeas, Sim, né? sim. E para isso modificar a estrutura, ter condição de modificar a estrutura externa, né? Estamos falando de política pública, estamos falando de estrutura governamental, estamos falando de tudo. Do micro para o macro, né? Mas aí eu acho que a gente precisa vir de dentro para fora, como a Cris coloca, né? Perfeito. Quão longe, só para fechar, na tua opinião, a gente está de ser terapeuta da gente mesmo, ou o que precisaria acontecer, ou qual a tua visão sobre isso? Descubra a verdade, que a verdade vos libertará. Alguém falou isso, para mim é simples. Na realidade, quando a gente começa a interiorizar, quando a gente começa a pensar, a gente se encontra. Não tem ninguém que não se encontre. Sim. Qualquer um. Agora,
Depende da coragem daquilo que eu vou ver de mim mesmo. Porque quando você volta, as memórias existem, o inconsciente existe, você entra em contato com a sua história, dói. Uhum. Quando você descobre que você não fez nada durante 50 anos, você vai ter que reconstruir depois dos 70 anos uma história. É dolorido. Aí vem a Sim. terapia, a dor, a frustração, o vazio existencial, a solidão. Porque é uma história que já foi. Principalmente para quem já destruiu parte da sua vida, as pessoas que estão no hospital, que eu já tive em Benefícios Portugueses, Hospital São Paulo, já vi lá dentro histórias, já vi pessoas, não volta mais. E quando você entra em contato, por isso que fazer terapia não é tarefa fácil. Terapia É para os de olho corajosos, menino. né? Você precisa Muita Ter coragem. coragem de se expor, né? para si mesmo. Em É. primeiro lugar, para si mesmo. Ela diz assim, Uhum. como é que é esse contato? De preferência que você entre em contato. Eu prefiro uma pessoa entrando em contato, sofrendo, a proximidade de si mesmo, mas com expectativa de se encontrar um dia, pela realidade, pela verdade, pela plenitude, do que uma pessoa fazendo de conta e ri, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo os seus bibirico e viva a festa. Soltando fogos, faz de conta. Se não existir vida espiritual, não perdeu nada, mas se existir. Perdeu uma existência, né? Antônio, e aí pra Aí gente... é outra conotação. E aí, É. pra gente encerrar, que já tá dando nosso tempo, dentro do que você colocou, eu até anotei aqui, né, dessa conversa aqui na segunda parte, quando que você colocou, né, do homem perder, né, só quando a gente perde algo que a gente se conecta, que a gente abre a mente, né, que é a nossa proposta desse bate-papo de hoje e dessa construção que a gente vem apresentando para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos vê ali no canal do YouTube, né, que possam entender. Que eu acho que é o grande acontecimento no momento na humanidade, né? A gente tem perdido muito. A gente teve a pandemia, muitos perderam seus entes queridos. A gente tem toda essas questões de guerra, né, que muitos países perdem a sua capacidade econômica, né? Então tudo que a gente colocou aqui do micro para o macro, né, como a Adriana que você colocou, essas pessoas que perderam, então, sei lá, estão com 40 anos, estão com 30 anos, né? Então perderam, entraram numa tristeza profunda, entraram nos transtornos psíquicos aí. Qual é a mensagem, o que você deixaria aqui de reflexão para essas pessoas em talvez tentar encontrar as soluções para seus problemas? A gente falou um pouco aqui da terapia, né, dentro da colocação que a Adriana colocou, mas assim, na sua mensagem final, o que você diria para essas pessoas em casa nessa busca, nessa solução? E aí fica esse tempo livre aí, esse restinho final para você trazer essas considerações e deixar o seu recado, o seu contato, enfim, para que as pessoas possam te conhecer. Simples, não desista nunca da vida. Lembra aquele desenho que o bichinho está sendo engolido pela cegonha, está sendo engolida pelo bicho, ela está com a perna para fora, ela está esticando? Não desista nunca. Nunca desistir. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. A vida é belíssima. A vida tem um significado brilhante. Quem encontra motivos, se você encontra motivos para viver, se você encontra motivos para ser, se você cria expectativa, que acredita em si mesmo, você se descobre. Não tem quem não venha se descobrir, porque nós recebemos um potencial cognitivo, um potencial espiritual desse ser chamado Deus, que é uma divindade, que nós não sabemos quem é, o que é, qual é a finalidade essencial de tudo isso, que nós estamos descobrindo ainda. Eu diria, não desista nunca. Dignidade, brilho para acrescentar. Nós temos que ter a decência de nos enxergar um dia e dizer que nós valemos a pena. Nós valemos a pena, muito mais do que nós imaginamos. A nossa constituição de alma é brilhante, é um diamante para ser lapidado. Só que essa descoberta, se ela não é feita por nós temos que procurar ajuda, sempre falo isso. Procure a companhia de alguém que compartilhe com você, com dignidade da sua vida. Descubra-se, porque vale a pena.
Vale a pena porque o crescimento, o desenvolvimento e a alma é a coisa mais brilhante que nós temos na nossa vida. Vale a pena viver. E nós não podemos esquecer jamais que a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Grande abraço. Obrigado, Antônio. Deixa seu contato para quem quiser procurar o senhor para um bate-papo, enfim. Pode deixar? Pode. O telefone é 11 961086991 ou meu e-mail, antoniodias.psicólogo@gmail.com. Prazer. Se a gente puder compartilhar os momentos de travessia das tempestades da vida humana com simplicidade e parceria, pode contar comigo. Cris? Sempre tem uma luz no fim do túnel, né, Antônio? Sempre. E eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente não pode desistir nunca mesmo, né? Nosso caminho é longo, né? E a gente sempre pode encontrar um braço amigo, Sempre. né? Para fazer outras leituras, para caminhar junto com a gente, para dar uma força, às vezes até quando a gente não acha que não tem, né? Porque sempre está dentro de nós, né? Deixa seu contato para quem quiser procurar. O meu contato, eu sou psicóloga, né? Como Antônio. E meu telefone é 11 98479 3608. Um abraço, obrigada. É isso. É isso, né? Sempre procurar ajuda, sempre correr atrás. E eu acho que um truque para facilitar essa busca e essa pedido de mudança interna é não se julgar, não julgar quem você foi lá atrás com a cabeça de hoje. Lá atrás a gente fez o que a gente sabia fazer, lá atrás a gente fez o que dava. Eu posso ter 120 anos, porque eu vou até os 120, eu não sei você, mas eu vou até os 120. A gente pode ter 120 anos e é sempre hora de mudança. E se perdoa por tudo e segue em frente a partir de agora. Eu poderia colocar. E é isso. Obrigado pela presença, então. Quer deixar seu contato? Pode encontrar. Então é isso, gente. Estamos aqui, né, encerrando esse papo gostoso. Esperamos que até esse vídeo, né, todas as pessoas que vão iniciar aí em breve a nos assistir nos canais do YouTube possa ter entendido o propósito do nosso trabalho. Então a gente fechou essa primeira fase aqui das nossas conversas com essa chave de ouro aqui que o Antônio nos trouxe, esses esclarecimentos. E é isso. Nós temos a intenção aqui com este trabalho de dar ferramenta para as pessoas que nos assistirem, de construírem a sua estrutura de consciência, de tomada de posse, como a Adriana fala, do seu autodesenvolvimento, porque o ser humano, né? Então a gente está aqui buscando formas, né, a partir das nossas histórias também, né, porque todos nós que estamos aqui nessa mesa, o Anderson que está ali também, né, na operação ali das câmeras, temos as nossas histórias de altos e baixos, né? Então aqui é um bate-papo, é uma proposta que eu, a Cris, a Adriana, pensamos, formatamos a partir da nossa amizade, né, que nós temos do nosso dia a dia, e aí buscamos essa forma. Por que não levar isso que a gente aprendeu para as pessoas que nos escutam? Né? Então nós temos aqui apenas um propósito, sem entrar em questões religiosas, sem entrar em questões políticas, mas tudo que faz parte do que a gente apresentou para vocês aí que nos assiste nas últimas gravações. Então aqui no estúdio pode vir, o Anderson vai deixar aí os contatos na parte final de todos os vídeos. Tem aí a apresentação do estúdio. Então, quem tiver um interesse de fazer um trabalho como esse, procure ele. É um lugar agradável, gostoso, né? Que acolhedor, que a gente bate esse papo. Nós também aqui do canal De Cabeça para Baixo apoiamos a instituição, o Instituto Recanto de Interlagos, né? É uma instituição que presta trabalhos solidários a mais de 250 famílias. Também vamos deixar aí o contato da instituição no final, né? Para que quem
quem quiser conhecer, quem quiser colaborar, quem quiser fazer um trabalho voluntário, temos lá sobre a direção do Sionelli e da Célia. Eles estarão com a gente aqui na próxima gravação, apresentando essa instituição que a gente apoia e que a gente busca aí fortalecer de alguma forma num trabalho simples de divulgação. E eu agradeço imensamente a presença do Antônio, né? O Antônio, que é meu psicólogo, é meu terapeuta, uma pessoa formidável. Hoje somos amigos, né? Por que não ser amigo do seu terapeuta? Eu acho que isso é uma bobagem não ser, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa coisa para o mundo, né? Tudo que nos faz bem. Agradeço a Adriana, a Cris, o Anderson, a Alana, o Rogério, a Rafa, né? Por esse espaço aqui. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um bom final de semana para vocês e fiquem com Deus. Gratidão. Sempre.